Prestes a completar 10 anos, Lei de Cotas será revista e pode ter retrocesso. Alerta a educadora. A Lei de Cotas, que está prestes a completar 10 anos, tem garantido a reserva de vagas nas universidades e institutos federais do país para estudantes que cursaram ensino médio em escolas públicas, para afrodescendentes, além da garantia de espaço em cursos superiores para pardos e negros. A lei mudou a cara das universidades brasileiras, democratizando o acesso a este espaço de conhecimento. Mesmo diante de uma lei tão importante e necessária para a educação brasileira e para a correção de injustiças praticadas há séculos, o relatório do Observatório da Branquitude mostra que quase metade de todos os projetos de lei que tramitam no Congresso querem enfraquecer a lei de alguma forma. Das 30 propostas feitas durante a última legislatura, 11 são favoráveis, 3 neutras e 11 são contrárias às cotas, de acordo com o relatório. Confira abaixo a matéria da CNTE abordando o tema. Prestes a completar uma década neste mês de agosto, a Lei de Cotas Raciais, política pública que garante metade das vagas de institutos e universidades federais para ex-alunos de escolas públicas, passará por uma revisão e corre sério risco de retrocesso. A avaliação é de Mila Gaudêncio, economista, educadora financeira e ex-aluno da Educafro. Acredito que corremos o risco de retrocesso, porque ainda não falamos em lei de cotas nas empresas privadas. E se a gente enfraquece a lei, a gente não consegue uma revisão na esfera estudantil. A Lei de Cotas foi aprovada pelo Congresso e sancionada em 2012. O texto prevê que até 29 de agosto de 2022, a política de ações afirmativas precisa passar por uma revisão. Porém, o governo de Jair Bolsonaro não apresentou até o momento nenhuma proposta para sua revisão. Mas o que isso significa? A lei corre o risco de deixar de existir? Segundo a economista, a revisão da lei não implica na sua expiração, mas a discussão sobre as cotas raciais precisa ser ampliada dentro das empresas privadas. Para conseguir ampliar essa discussão, a gente precisa fortalecer o que já existe, senão a gente retrocede em várias esferas. Independentemente das divergências, as cotas aumentaram o número de pessoas pretas, indígenas e de baixa renda nas universidades públicas. A gente não vê esse número com relevância em cargos de liderança, por exemplo. O termo revisão refere-se à necessidade de analisar como a política pública funcionou para, então, discutir se deve ser ampliada, mantida, como está ou enxugada. Não há um prazo de validade. Mesmo que o processo não aconteça em agosto, a lei não caducará. No entanto, para especialistas, se o debate não ocorrer até o fim do mês, as universidades federais podem abandonar as cotas, se assim desejarem. A lei precisa não só ser revisada, mas também expandida para além das universidades, para as empresas. Hoje, as empresas que usam a estratégia de diversidade são vistas como diferenciadas. É vendido como algo bom. E não estou dizendo que não é. Mas a empresa não está fazendo mais que a obrigação dela.
defende Mila, que só conseguiu fazer faculdade de economia pela Educafro, após receber uma bolsa de 80% numa universidade particular. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação avalia que a política de cotas já apresenta uma série de reflexos objetivos e subjetivos, indo do aumento da autoestima dessas pessoas até a reconfiguração do mercado de trabalho e da produção científica. Por meio da Secretaria de Combate ao Racismo, a CNTE reafirma permanentemente o seu posicionamento de compromisso e justiça com a verdadeira história do povo negro e defende que manter a política de cotas é fundamental. Tudo para promover uma sociedade mais igualitária. Cota não é esmola. Veja a campanha da CNTE em defesa das cotas. A lei. A lei de cotas, pensada por intelectuais negros e após anos de luta do movimento negro brasileiro, foi desenhada com base na experiência de universidades que já tinham algum tipo de ação afirmativa. A Universidade de Brasília, UNB, por exemplo, foi pioneira ao implementar em 2004 a reserva de vagas para estudantes negros. Ela estabelece 50% das vagas dos institutos e universidades federais para estudantes que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas. Foram durante os mandatos de Lula e Dilma Rousseff que a população negra conquistou algumas políticas de ações afirmativas que contribuíram para a ascensão social e intelectual de milhares de pessoas ignoradas pelos políticos durante mais de 500 anos de história do Brasil. Essas políticas começaram a ser atacadas durante o governo ilegítimo de Michel Temer, que acabou com o status de Ministério da Secretaria Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Já com Jair Bolsonaro, a situação piorou. Houve desmonte de todas as políticas públicas voltadas para a população negra. Em diversas declarações, ele chamou as ações afirmativas como coitadismo dos negros, gays e nordestinos. Segundo ele, essas políticas afirmativas reforçam o preconceito. Eu era a única gerente de uma empresa multinacional, única mulher negra. Eu sou fruto dessa política, ressalta Mila. Positividade. De acordo com o levantamento do Consórcio de Acompanhamento das Ações Afirmativas, apresentados na semana passada no evento 10 anos da Lei de Cotas, Resultados e Desafios, no Museu Afro-Brasil, em São Paulo, 71% das pessoas entrevistadas avaliaram positivamente as cotas raciais. Outras 62% as cotas sociais. Segundo o levantamento, os estudos analisados foram publicados entre 2006 e 2021. Sobre as cotas raciais, 53% dos estudos avaliaram como bastante positiva, 18% como levemente positiva e 12% como negativas, com 16% sem identificação clara. Já em relação às cotas sociais, 43% foram bastante positivas, 19% levemente positiva e 12% negativas, 25% sem identificação.